Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Mecanismo das Vendas. Aqui a gente vai discutir algumas estratégias, algumas ideias para você, consultor de vendas de soluções em tecnologia, faturar 10 mil reais por mês, mesmo sem experiência na área comercial. Eu me chamo Carlos Eduardo Gadibem, mas pode me chamar de Kaká Gadibem, e o tema de hoje é como vencer as objeções dos clientes. Hoje a gente vai ver como é que a gente vence as objeções dos nossos clientes. Então, antes de começar a entrar um pouco no tema, vamos pensar um pouco o que são as objeções, né? Como é que surgem as objeções? Objeções nada mais são do que a gente pode encarar como empecilhos ou como dúvidas que o cliente tem na hora de fechar a venda e de comprar. São pensamentos e situações que não favorecem a venda. E a gente, como consultores especializados de venda de soluções de tecnologia, nós temos que vencer essas objeções. Ou seja, na área comercial esse tema é muito utilizado, é muito estudado e é muito abordado, tá? A gente tem que vencer as objeções. Os vendedores e consultores de venda são especialistas, têm que ser especialistas em vencer as objeções dos clientes. Obviamente de forma muito natural, muito transparente, mas tem que vencer as objeções dos clientes. E é isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo aqui. Então, como eu tinha falado antes, é um tema muito abordado, é um tema muito abrangente também, muito utilizado na área de vendas, seja lá em qualquer ramo de atuação que for acontecer a venda, tá? Objeção de venda tem em tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vai negociar, tudo que a gente vai vender, vai ter uma objeção que vai estar lá para que a gente passe por cima dela e conclua a venda, tá bom? E a gente tem que passar em cima da objeção do jeito certo, entendendo como é que ela funciona e o que está acontecendo com o cliente para que ele esteja com aquela objeção. Se a gente conseguir entender o motivo real da objeção, a gente vai conseguir fazer o tratamento dela e com certeza a gente passa em cima dela e vence ela e consegue fazer a venda. Então, o papel de um consultor de vendas e um papel de um vendedor especialista é ele saber e identificar qual que é a real objeção que o cliente dele tem, tá? Muitas vezes o cliente tem uma objeção e ele fala outra ou dá uma desculpa qualquer, mas a gente, como consultor de vendas especializado, a gente tem que identificar e saber qual que é a real objeção que está acontecendo, dar um tratamento adequado nessa objeção. Beleza? E conseguir fazer a venda e ter sucesso na nossa negociação. Então a gente vai ver isso aqui, beleza? Você fala assim, Kaká, quantas objeções existem? Existem centenas delas, tá? Mas dos mais variados tipos e dos mais variados ramos de negociação existem as objeções. E é uma coisa que a gente lida no dia a dia, tá? Então quanto mais experiência a gente tiver também, mais experiência o vendedor ou o consultor de venda tiver, melhor ele vai sair com as objeções, porque ele já deve ter passado por alguma dessas ao longo da vida comercial dele, tá? E as objeções a gente vai vencendo e vai pegando experiência com elas, ou seja, quanto mais experiência você tem, mais objeção você consegue vencer. Para as próximas negociações você já vai trabalhando isso para que elas não aconteçam. Então a gente vai tentando antecipar essas objeções para que elas não aconteçam. A gente vai tentar vencer elas e matar elas antes de que elas apareçam ou aconteçam na nossa negociação. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Fomentar a argumentação e dar os argumentos e justificativas para os clientes para que as objeções não aconteçam e os clientes não consigam fazer alguma objeção que impeça ele de concluir a venda, tá? É para isso que a gente vai trabalhar. Então, o foco que a gente vai ter que ter é identificar a real objeção do cliente, qual que é o motivo dessa objeção, né? Fazer o entendimento real e tentar entender o que ocasionou essa objeção no seu cliente. Se você entender por que seu cliente está tendo essa objeção nessa hora, você vai conseguir resolver ela da melhor maneira possível e de forma rápida e tranquila, tá? E você vai conseguir ir avançando e cada vez mais avançando até chegar na conclusão da sua venda. A gente não vai fazer aqui hoje um manual de como é que tem que vender. Isso não existe, né? O que existe são algumas regras e ciclos que
que a gente tem que passar, que já foi mais do que comprovado que a venda é uma construção, é um processo a ser construído, é uma caminhada. A gente tem algumas fases da venda. Então, não tem, você vende se fizer assim, se você não fizer, você não vai vender, isso não existe, tá? E a gente não vai fazer aqui uma regra, um manual de venda, não é isso, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje é compartilhar algumas experiências e algumas ideias de objeções que a gente já passou e que você consiga aprender e usar isso nas suas negociações imediatamente, tá? São objeções simples, mas que a gente vai conseguir dar alguns exemplos reais para que você entenda e consiga aplicar isso no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá, olha só. Uma vez eu estava fazendo uma venda de uma solução num dos nossos clientes aqui em Campo Grande, muito especiais. E a gente foi fazer essa venda de uma solução nova, que envolve o quê? Uma lousa digital. Alguém já viu ou conhece uma lousa digital? É uma tela, um monitor digital interativo, é como se fosse um tablet de 70 polegadas, gigantesco. E ele é muito legal, ele é massa. Tem uma série de recursos e uma série de ferramentas que permite que a gente consiga utilizar ele de forma muito inteligente, que ajude de fato quando a gente vai dar aula, fazer algum workshop, alguma palestra, enfim, é uma ferramenta muito legal e muito bem utilizada quando utilizada da maneira certa. E a gente foi fazer uma demonstração nesse cliente com a lousa digital para poder vender essa solução e encaixar ela no projeto que estava sendo construído e desenvolvido na época, beleza? E aí a gente chegou no decisor e o cara tinha algumas dúvidas. Falou assim, putz, cara, sabe o que eu uso hoje? Eu uso uma câmera, ele tinha lá um link de internet que possibilitava ele usar aquelas videoconferências, sabe? Tem uma câmera numa mesa, enfim, era um negócio meio que uma gambiarra que ele estava fazendo, mas estava funcionando, estava dando certo. Por quê? Porque ele dava aula à distância, ele dava aula de mestrado à distância, e ele usava uma câmera dessa de videoconferência, ele tinha o tablet dele que ele usava como se fosse um quadro, ele tinha o quadro negro também que ele usava, a câmera tinha que filmar ele também, porque ele tinha que aparecer, tá? Então assim, e tudo isso para fazer o ensino à distância, tá? Resumindo, fomos lá, viu a lousa, gostou da lousa, mas não viu a aplicação voltada para esse tipo de tarefa que era de ensino à distância. Aí nós fizemos um teste, pedi para colocar uma lousa lá na sala dele, uma lousa digital, instalamos a lousa lá e conseguimos adaptar. Colocamos uma placa de vídeo a mais na lousa de saída, né? Aí ele conseguiu conectar o tablet dele na lousa com a câmera, tinha uma câmera externa que era ligada na lousa também, ou seja, conseguimos substituir a parte do quadro e a parte do computador dele, a gente conseguiu colocar isso tudo na lousa. E ele ainda usava a lousa digital como se fosse um quadro negro. E conseguimos fazer a divisão da tela, da lousa com a câmera que filmava ele, enfim, ficou um negócio legal pra caramba e funcionou. Deu certo, tá? Ou seja, fez o teste e funcionou. Essa foi uma das maiores objeções que eu tive na minha carreira. Por quê? Funcionou, fizemos um teste e venceu a única e pesada objeção que tinha. Depois disso ele falou assim, cara, vou ter que comprar, né? Funcionou o negócio, e agora, né? E ele não queria mais voltar para o que estava antes. Por quê? Porque a solução é bacana. Então assim, foi um teste, a gente teve que fazer um teste com o equipamento localmente para poder vencer essa tão pesada objeção. E era uma objeção pesada. Tanto é que venceu ela e deu tudo certo. A solução da lousa foi incluída no projeto e deu tudo certo, tá? Então, olha só. Então, a gente tem que pensar o quê? Que tem várias formas de objeções e várias formas para resolver as objeções. Nesse caso, foi fazendo uma demonstração do equipamento e da solução em loco, porque aí tira todas as dúvidas, só resta fechar a venda. Beleza? Então a gente tem que pensar nisso, tá?
fazer o planejamento das nossas objeções e tentar sempre antecipar as objeções. E se elas acontecerem, a gente tem que tentar vencer elas da melhor maneira possível. Cacá, fala pra mim, por que eu tenho que investir tempo e dinheiro nisso? Meu amigo, você tem que investir tempo e dinheiro nisso porque você vive disso. Mais uma vez, você vive disso. Você deve ter percebido já que em todos os vídeos que a gente faz, tem essa pergunta de investir tempo e dinheiro. E sempre fazem essa pergunta, tá? Eu tenho que investir tempo e dinheiro nisso, por quê? Cara, porque você vive disso. Você vive de vender, né? E a venda tem objeção e você tem que vencer a objeção. Se você vencer as objeções que você tiver, você vai conseguir fazer a venda. Se você não conseguir vencer, você não vai vender. É simples assim. Então, você tem que se capacitar. Se capacita. Vamos estudar, vamos aprender, vamos fazer curso, vamos fazer aula, vamos ver workshop, ver palestra, enfim, ler livro, ver vídeo na internet. Tem que fazer e pegar conhecimento. A gente só aprende, só pega, só evolui com experiência. A gente ganha experiência na prática também, né? Muito mais na prática, mas assim, você pode usar a experiência dos outros. Como é que eu faço isso? Aprendendo, estudando. Você tem que se capacitar. Enfia o negócio na cabeça, você tem que se capacitar. Um vendedor, um consultor de vendas especializado, ele tem que se capacitar o tempo inteiro, ele tem que aprender as coisas. E o tempo inteiro ele tem que estudar. Por quê? Porque ele tem que acompanhar a evolução do mercado. Você tem que acompanhar os seus clientes. Como é que você vai acompanhar os seus clientes sem estudar e sem evoluir? Impossível. Então a gente tem que se capacitar cada vez mais, tá bom? Você tem que investir tempo e dinheiro sim. Consultor de venda, investimento em conhecimento, em cursos que vão te ajudar a vender mais, vão te ajudar com mais informação para que você venda mais. Não é gastar, é investir. Você tem que investir dinheiro, você tem que investir o seu tempo, que com isso você vai ganhar dinheiro lá na frente, vai ganhar muito mais dinheiro lá na frente, tá bom? Eu já falei isso aqui. Num curso de vendas, por exemplo, se você aprender 2 ou 3 técnicas novas ou algumas dicas que você consiga usar isso nas suas negociações imediatamente, cara, você corre o risco de pagar esse curso na próxima semana que você usar. E o dinheiro é muito barato, ou seja, você vai pagar todo o investimento que você vai ter assim, ó, muito rápido, tá bom? Por quê? Porque negociação, um consultor de vendas, ele vive de comissão, e quanto mais venda você faz, mais comissão você vai ganhar. Como é que eu ganho mais comissão? Fechando venda. E como é que eu fecho mais venda? Tendo experiência e conhecimento. E como é que eu adquiro isso? Fazendo curso. E quais as vantagens que eu vou ter se eu conseguir fechar, se eu conseguir vencer as objeções dos meus clientes? Vantagem, você vai conseguir vender. Você vai vender muito mais. As vantagens são que você vai conseguir fazer a venda, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais segurança, você vai ganhar mais experiência, e você vai ficar conhecido e vai aumentar o seu relacionamento com o seu cliente. Cada objeção vencida é um prato cheio. Um consultor de vendas, quando ele vence uma objeção e consegue fazer uma venda e fechar uma venda, ele fica no empoderamento danado. Você tem que se empoderar disso. Esse sentimento de vitória, de conseguir conquistar, ele tem que ser internalizado dentro de você. Beleza? Então, para isso que você tem que vencer as objeções dos seus clientes, beleza? Então assim, essas são as vantagens. Você vai vender mais, você vai conseguir ganhar mais comissão, você vai ser reconhecido, você vai ganhar autoridade e você vai ter experiência. Experiência não tem preço, tá? Experiência não tem preço. Cacá, qual que é o maior benefício de eu ter todas essas habilidades de vencer as objeções? No meu entendimento, o maior benefício é que você vai ter a experiência. Você vai adquirir essa experiência de como é que eu consegui vencer a objeção X. Se numa próxima negociação ou numa próxima venda, né, essa objeção aparecer de novo, eu já vou saber como é que eu fiz com outro cliente. E eu vou tentar fazer a mesma coisa para poder vencer. E você vai conseguir antecipar as suas objeções. Tá? Quando você consegue antecipar suas objeções, muitas vezes elas nem acontecem. Por quê? Porque você já matou elas no seu argumento, na sua explicação, na sua abordagem, na sua justificativa. Você já vence uma série de objeções, tá? Quanto mais informação clara você der para o seu cliente,
mais objeção você vai vencer. Essa, na minha opinião, é o maior benefício que tem, tá? O maior benefício se chama experiência. Você vai ter experiência de venda, experiência de negociação, experiência de vencer as objeções. Beleza? Vamos para frente. E aí, ao longo dos anos, ao longo do tempo que eu venho na área comercial já, eu consegui perceber que muitas coisas que eu fiz, muitas negociações e muitas propostas e muitos atendimentos, muitos projetos, muitos clientes, muitas vendas, você só vai pegando experiência, você vai guardando todas essas experiências com objeções, meio que você vai formando uma lista, sabe? Você vai ter uma lista sua das objeções que você já venceu e que você sabe que funciona. Como é que você vai resolver elas? E você vai montando uma lista e atualizando essa lista. Ou seja, quanto mais tempo você tiver, mais experiência você tiver, mais objeções você vai conseguir vencer. E isso aí vai te dando autoridade, vai te dando flexibilidade para você negociar e vender mais fácil e mais rápido com o passar do tempo, tá bom? Então assim, é por isso que a gente não pode julgar e nem comparar nós como consultores iniciantes, querer comparar o desempenho de um consultor mais experiente. Não dá, por quê? Porque o cara já está há muito tempo na estrada, ele já tem experiência de venda, ele já sabe como é que funciona, ele já pegou o jeito, e isso é só a experiência vai dar, beleza, pessoal? Então a gente tem que ter muita atenção nisso, tá? E quanto mais a gente conseguir estudar, mais a gente conseguir se capacitar, melhor vai ser o nosso desempenho, com certeza. Você vai aprender o conhecimento e vai na rua fazer o teste. Você aprende o conhecimento, testa com os clientes, tá? E à medida que vai testando, vai dando certo, você vai tendo aquele sentimento de autoridade, vai conseguindo ter autoridade no assunto. E você vai ficando craque nas objeções, que é o nosso objetivo. Cacá, fala pra mim, se eu não conseguir vencer as objeções do meu cliente, se eu não conseguir passar por cima delas, se eu não conseguir, matar as objeções com o meu cliente, o que vai acontecer comigo? Cara, você simplesmente não vai vender. Se você não conseguir vencer as objeções dos seus clientes, você não vai vender. Você vai perder a venda. Imagina só, você vai lá, faz o atendimento, faz a prospecção, consegue agenda com o cliente, faz relacionamento, consegue fazer levantamento de requisitos, vai lá, faz a proposta, dá um trabalho danado, monta a proposta, conversa com o cliente, faz tudo que pode, chega na hora ele dá uma ou duas objeções e você não consegue vencer, você perde a venda. Olha a trabalheira que deu, você fez todo o trabalho certo, chega na hora você não consegue vencer, você vai perder a venda por isso. E sabe o que vai acontecer? Ele vai vender, vai comprar de outro, porque o outro vai conseguir vencer as objeções. Isso é que a gente tem que pensar. Então, muitas vezes a gente ouve uma objeção e a gente encara ela com um tamanho gigante, e às vezes não é. Quando a gente encara a objeção com um tamanho grande, muitas vezes a gente está aumentando o tamanho que ela realmente tem. Às vezes é uma objeção pequenininha, e na nossa cabeça a gente acha que aquilo é muito grande. Então a gente tem que ter calma para analisar as objeções, tá? Só que uma coisa é fato, você vai ter que vencer as objeções do seu cliente se você quiser fazer a venda, tá? Hoje a gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso, né? Mas o fato é que você não vai ter para onde correr, você vai ter que vencer as objeções, e é legal, tá? É um jogo muito legal, porque na maioria das vezes, com certeza, você vai conseguir vencer as objeções, e você vai conseguir vender, é legal pra caramba, e depois que você pega gosto nisso, você vai virar uma máquina de venda, você vai vender uma vez atrás da outra, porque você vai gostar de começar a vencer as objeções. Mas o fato é que você vai ter que vencer as objeções se você quiser fazer a venda e quiser evoluir, quiser ganhar mais e faturar mais. Beleza, meu amigo? Cacá, fala pra mim qual que é o melhor momento, qual que é a melhor hora que eu tenho para começar a vencer as objeções, a fazer um estudo em cima das objeções dos meus clientes. Meu amigo, eu vou te falar, o melhor momento que você tem para fazer isso era lá atrás. Mas como você não tem mais tempo, começa a fazer agora, tá? Agora. Vê todas as propostas que você tem colocadas nos clientes, vê todos os projetos que você já tem e já começa a estudar agora. Já começa a relacionar agora as objeções, as possíveis objeções, e começa a fazer o tratamento delas.
tá? Então assim, não perde mais tempo. Faz isso agora para você começar a colocar em teste imediatamente e conseguir ter sucesso nas suas vendas e negociações, beleza? Se você quiser depois, manda mensagem que eu vou responder e ajudar todo mundo que mandar mensagem com qualquer tipo de pergunta, a gente vai responder, tá bom? Manda no chat do vídeo mesmo, nos comentários, segue nossa página, manda mensagem por lá, estamos à disposição, tá bom? A ideia aqui é ajudar de verdade. Aonde que você acha que as pessoas mais erram? Eu acho que as pessoas mais erram quando elas não tentam entender quais são as objeções e de onde que essas objeções vêm. Simplesmente acatam a objeção e falam, que pena, tá caro, seu João, putz, seu João, então tá bom, então ó, fica pra próxima, pelo amor de Deus, não faz isso. Não pode fazer assim, tá? Então eu vejo que as pessoas erram mais nessa hora, de não tentar vasculhar e não tentar entender o que aconteceu, tá? Muitas coisas são resolvidas só da gente conseguir entender o que está acontecendo, você consegue resolver as coisas, tá bom? E não precisa apavorar. Quando tiver uma objeção, e eu vou te falar, amigo, vão ter um monte de objeções, um monte, vão vir aos montes, e você vai lidando e tratando e resolvendo uma por uma, incessantemente, incansavelmente, até acabar. Quando acabar, você vai vender e tá tudo certo, beleza? Então é tranquilo. Mas eu acho que as pessoas erram nesse ponto, de não querer entender de onde que a objeção aparece, como que ela aparece. E pode apostar, ela aparece por um motivo e tem como resolver esse motivo. Agora a gente vai ver um passo a passo de como é que a gente vai conseguir vencer as objeções, tá? Vamos fazer aqui um passo a passo bem legal, simples, e você vai conseguir entender, começar a entender de onde que surgem as objeções e como é que a gente trata isso, beleza? Então, olha só, antes de mais nada, antes de começar tudo, você vai começar a fazer o tratamento das objeções lá no seu levantamento de requisitos. Quando você começar a fazer o levantamento das necessidades e requisitos que o cliente tem, né? Lá no levantamento de requisitos do seu projeto, você vai fazer todo o levantamento, tudo que o seu cliente tem de carência, o que ele necessita, quais são os problemas e as dores dele. Por quê? Porque nessa hora você vai listar tudo isso e você vai pegar essa lista e vai começar a desenvolver a solução que você vai ofertar, certo? Por quê? A solução que você vai ofertar vai resolver os problemas e necessidades do seu cliente. Então, se a gente tem uma lista dos problemas e necessidades e carências que o cliente tem, fica fácil da gente ver o que a gente vai ofertar para poder resolver essa dor dele, beleza? Nesse levantamento de carências e dores e necessidades, já vai começar a formar a sua lista de possíveis objeções. E você vai começar a fazer do outro lado quais objeções eu já estou vencendo. Isso assim, eu não estou nem falando de relacionamento, não estou nem falando de boa postura, eu não estou nem falando de ser educado, de ser conhecedor, de passar segurança, eu não estou nem falando disso. Estou falando de objeções mais pesadas, um pouco mais real, né? Faltou tal coisa, não conseguiu atender exatamente tudo que eu queria, ou o valor da solução ficou fora do que eu tinha imaginado, ou ficou caro, está muito caro, ou não consigo fazer o pagamento à vista, ou não sou eu quem decido, eu tenho que levar isso aqui para um conselho. Ou seja, tem uma série de objeções. E com essa lista a gente já vai começar a tratar e a vencer as objeções, tá? Então é muito importante, cada fase do ciclo de vendas é muito importante, tá? Muitas vezes a gente acha que não tem importância, mas a gente vai usar, se essa fase for bem feita e bem executada, a gente vai usar o benefício dela lá na frente, numa outra fase lá na frente, beleza? Então, com isso, depois que você fizer essa lista lá na fase de levantamento dos requisitos, quando você for fazer a sua proposta, você já vai listar nela
todos os benefícios e vantagens que o seu cliente vai ter e vai levar adquirindo o que você está querendo negociar com ele, tá? Se o seu cliente fechar com você e contratar com você, o que ele vai ganhar de benefício e vantagem? Você vai ter que ter uma lista disso, tá bom? Então, na fase da proposta, você já vai listar tudo isso, beleza? E aí, nessa fase que é importante, antes de você apresentar a proposta para o seu cliente, você vai fazer uma lista das possíveis objeções que possam sair da boca dele. Ah, o seu João vai achar caro isso aqui. Se ele falar que tá caro, eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, se o seu João falar que eu não tô atendendo em tal coisa, que tá faltando isso aqui, eu vou fazer isso, isso e isso. Se o seu João falar que não é ele que decide, eu vou fazer isso, isso e isso. Você vai ter que fazer uma lista das possíveis objeções que o seu cliente vai te dar quando você for fazer a negociação da proposta com ele. Com essa lista de objeções possíveis que o seu cliente vai te dar, você vai já construir os argumentos de contra-resposta. É nessa hora que se ganha a venda. Você já vai construir os argumentos para as objeções que ele vai te falar. Ou seja, se as objeções vierem, você já está pronto e rebate elas. Se as objeções não vierem, você avança e vai concluir a venda. Beleza? A intenção é não parar. A intenção é não frustrar a venda. A intenção é não parar de tentar vender. A intenção é não desanimar, é não desistir, tá bom? Nunca pode desistir, tá? Você só vai parar de vender quando o seu cliente falar: Carlos, eu não quero ser atendido por você, ou eu não quero comprar o que você está me vendendo. Aí você realmente respeita, mas fora disso, você vai tentando, obviamente, com muita educação e muita transparência e tato, você vai avançando um pouquinho, tentando resolver todas as objeções, contornar todas as objeções, tá bom? Vai chegar uma hora que, se você tiver com essa lista de respostas já, quando a objeção surgir, você já vai conseguir resolver e vai responder na hora, e a venda vai ser concluída, beleza? Então, assim, não pode desanimar nunca, tá bom? É uma dica muito importante, é um jeito muito legal de tentar vencer as objeções, tá bom? Cacá, quais objeções que existem? Cara, tem objeção de um monte de jeito, tem objeção de tudo que é jeito, e a gente tem que conseguir vencer essa objeção do melhor jeito, beleza? Aí é o seguinte, feito tudo isso, tudo na mão, você vai fazer você vai levar a sua proposta, certo? Quando você for fazer o atendimento da sua proposta, você já vai, no atendimento e na conversa, você já vai vencendo das objeções que podem surgir. Ou seja, você já vai minando as objeções, conversando com o seu cliente. E aí, com isso, você evita que elas possam ser externadas e ser colocadas na negociação. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você faz uma proposta e dá na mão do seu cliente, ele olha aquilo e fala: cara, tá caro demais, nós estamos em crise hoje, o país está em crise, olha só, tá muito caro. O que você pode fazer? Seu João, por isso mesmo, exatamente nessa situação que o país está em crise, que a gente se encontra, a gente tem que tentar investir da melhor maneira possível, com qualidade. Olha aqui, ó, o que eu consegui fazer para o senhor, tá? Então, assim, quando a gente antecipa uma possível objeção, ele não consegue colocar essa objeção na mesa de novo. Por quê? Porque você já venceu ela, entendeu? Então a gente tem que ter toda essa lista das possíveis objeções antes de chegar no cliente. E aí a gente vai, durante o atendimento e durante a conversa, a gente vai vencendo e matando essas possíveis objeções. Com isso a gente evita que elas aconteçam, beleza? Então, quanto maior for essa lista, melhor você vai se sair na sua negociação. Porque muitas vezes a gente ouve uma objeção que não é real. E quando a gente tem essa lista de objeção e consegue vencendo e matando uma a uma, só vai sobrar a objeção real. E quando o seu cliente te falar a objeção real dele, você vai conseguir resolver ela assim.
porque é verdade, e você vai conseguir fazer a venda e vai conseguir acontecer, e você vai resolver aquilo, entendeu? Então assim, uma objeção real, você consegue resolver ela tranquilo, e é o que a gente quer, tá? Se o seu cliente conseguir te falar a objeção real que ele tem, fica tudo mais transparente, tudo mais fácil, tá bom? Então a gente pode ver também, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai sair de casa para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa, para pedir alguma coisa, quando a gente vai fechar, você mesmo faz isso, você coloca objeção, às vezes sem saber, você fala, puta, às vezes dá uma dúvida na hora, normal ter dúvida, né? Chega na hora do fechamento, você está em dúvida, se não é um negócio que você precisa, mas você está em dúvida, você fica naquele negócio, dá uma objeçãozinha aqui, põe outra objeção ali, e o consultor de vendas, o vendedor do outro lado, ele tem que tirar a sua dúvida. Ele está ali justamente para te ajudar e tirar a sua dúvida, beleza? Então assim, repara para você ver, toda vez que você for comprar alguma coisa, quando alguém for te vender alguma coisa, tenta entender de forma contrária, tá bom? Você vai conseguir se colocar no lugar do seu cliente, isso é muito legal, porque é experiência e você vai conseguir saber o que está se passando. Então assim, vamos dar aqui alguns exemplos de como é que a gente pode vencer a objeção quando o seu cliente fala que tá caro. Ele olha a sua proposta e fala, Cacá, tá muito caro isso aqui. Então a gente tem algumas formas. Uma forma é você fazer assim, seu João, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu realmente achava caro o que a gente vendia, mas com o passar do tempo, quando eu vi a qualidade do produto ou serviço que a gente vende em comparação com os nossos concorrentes, eu percebi que a nossa qualidade é muito superior. Então justamente por isso, por optar pela qualidade, é que o nosso valor tem o melhor custo-benefício possível do mercado. O senhor concorda comigo? Olha só, e desenrola a conversa. Essa é uma alternativa. Alternativa número 2. Seu João fala, Cacá, tá caro isso aqui. Você fala, seu João, nós da nossa empresa fizemos uma opção. Ou nós atendíamos os nossos clientes com qualidade, ou nós atendíamos pela quantidade deles. Nós optamos por atender através da qualidade. E seu João, qualidade tem um preço e tem um valor. Quanto custa a sua dor de cabeça? O barato sai caro. O senhor concorda comigo? E desenrola a conversa. Essa é a opção número 2. Opção número 3. Cacá, seu produto ou serviço tá caro, sua proposta tá cara. Seu João, qual a comparação que o senhor está fazendo? E o senhor está comparando o que com o que eu estou te oferecendo? Eu tenho que saber qual referência o senhor tem do que é caro e barato e conseguir te ajudar com isso. E aí ele vai falar, não, tá muito caro por causa de tal coisa que eu tenho um valor mais barato. E você vai fazer a análise e vai ver. Espero que você seja bom de argumento nessa hora, tá? Então assim, você tem que descobrir qual que é a real objeção do seu cliente. E ele vai te falar. Como que você vai fazer isso? Perguntando. Você vai perguntando, fazendo afirmações e vencendo as objeções e perguntando. Você vai vencer as objeções fazendo pergunta. Fazendo pergunta, esperando o cliente responder e respondendo, ajudando ele. É fazendo pergunta e conversando, entendeu? É dessa forma que se vence a objeção, tá bom? Então assim, nós temos que vencer as objeções com muita calma. Antes de mais nada, tenta entender o que está acontecendo. Nós vamos tentar entender qual que é a real objeção que o cliente está tendo, o que ele está pensando na hora que está fazendo ele parar, o que está impedindo ele de avançar e de concluir a venda. Isso a gente tem que tentar entender, tá bom? Na hora, a gente tem que entender isso na hora. Como que eu entendo isso? Como é que eu tiro a real objeção do meu cliente, Cacá? Perguntando. Você vai perguntar, tá? Você vai questionar tudo que você quiser e reafirmar, explicar a diferença e perguntar. E vai vencendo as objeções uma a uma, até não sobrar nenhuma, tá bom? Você tem que fazer a venda quando não sobrar nenhuma objeção,
aí tá tudo certo, tudo liberado, o caminho tá livre. Você vai conseguir fazer a venda. Agora é o seguinte, tem uma coisa que consegue tirar a real objeção. Tem uma coisa que vence objeção assim. Tem uma coisa que torna a venda muito mais fácil, muito prazerosa. Quer saber o que é? Chama relacionamento. Com relacionamento, eu consigo praticamente tudo o que eu quiser. Eu consigo vender o que eu quiser. Eu consigo vender para quem eu quiser. Com relacionamento, você vai conseguir a real objeção do seu cliente. E quando você tem o real motivo pelo qual ele não comprou de você ainda, você vai conseguir resolver e ajudar ele. Porque é real. Ele está querendo comprar, mas ele tem uma dúvida, tem uma objeção e você tem que vencer ela. O seu papel de consultor de vendas é vencer a objeção do seu cliente. Mas não tenha dúvida, tenha a certeza de que com relacionamento é o caminho e a forma mais fácil de você vender. O que mais vende com o cliente é relacionamento. Cacá, como é que eu ganho relacionamento? Tem vídeo nosso ensinando como ter relacionamento e como melhorar o relacionamento com os nossos clientes. Vê lá e assiste o vídeo. Lá eu não vou explicar aqui tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas se você for lá no vídeo, vai estar detalhado como é que você faz para melhorar o seu relacionamento. Quais são as vantagens de ter um relacionamento adequado com o cliente. E nessa hora você vai ter certeza que vende muito mais. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa um like aqui, dá uma dedada aqui no like, compartilha esse vídeo. Se tiver dúvida, pergunta, façam perguntas, eu vou responder todas as perguntas com o maior carinho do mundo, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar, é dar ferramentas e conhecimento e vocês conseguirem absorver isso e usarem imediatamente na rua, beleza? Eu espero que vocês vençam o maior número de objeções possíveis, espero que vocês vendam muito mais, beleza? Tamo junto e um abraço!